Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. É sempre com grande alegria que recebemos a oportunidade de nos unirmos e reunirmos em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso Mestre. E nessa tarde de hoje, a nossa alegria é ainda maior, porque estamos aqui numa data festiva, num dia em que nossos corações naturalmente se sentem mais acariciados, porque comemoramos hoje o Dia das Mães, um dia de estimado significado para todos nós. Né? Quem de nós não temos uma lembrança saudosa, né, do colo materno? E se nos, porventura, formos privados desse aconchego materno, né, quando eu digo aconchego materno da maternidade biológica, nós temos também aqueles ou aquelas que nutrem por nós sentimentos maternais e que com certeza teve um grande devotamento na nossa educação, com o nosso cuidado. E aí nós nos perguntamos qual é a origem dessa data? Como se deu? Quem teve a ideia de determinar ou formular, né? Temos tantas datas comemorativas e passamos por tantos feriados, às vezes nós deixamos passar despercebido a origem de cada um deles. E o Dia das Mães é, tem um significado muito peculiar, né? Porque o objetivo foi justamente criar esse dia para enaltecer a figura materna. E uma mulher chamada Ana Jarvis, após 2 anos do desencarne da sua mãe, ela sentia a necessidade de criar uma data que ela pudesse homenagear a sua e tantas outras mães. E essa Ana Jarvis é uma norte-americana, nasceu no estado da Virgínia e aí começou lá esse propósito de criar um dia especial para que pudesse todas as mães. E o objetivo dela era que todas as mães, de forma irrestrita, pudessem ser igualmente homenageadas nesse dia. Então, depois de algum tempo lutando, visitando governantes, visitando pessoas influentes, depois de muita luta, ela consegue que no seu estado seja instituído um dia de homenagem às mães, no ano de 1914. E aí, mais adiante, ela ainda intensificando a luta, ela consegue que o presidente dos Estados Unidos tornasse feriado nacional. Primeiro foi no seu estado, depois alcançou demais estados, mas só um tempo depois ela consegue com que o presidente dos Estados Unidos nomeasse este feriado como um feriado nacional. Mas, infelizmente, não demora muito para a finalidade dessa data, que para ela era um momento de homenagear todas as mães. Nessa data que não teria distinção se a mãe era pobre, se era rica, se era... não faria nenhuma diferença. Todas as mães deveriam ser homenageadas de forma igual. E um dos símbolos que ela instituiu para essa homenagem seria um cartão feito a próprio punho pelos filhos e um cravo branco, que simbolizava ali a expressão da pureza, né, da simplicidade, da ternura em que ela via retratar na figura de mãe. Então, não muito tempo passou e ela viu que esse feriado começou a tornar-se puramente comercial. E em 1920 ela começa uma saga para tentar a extinção desse feriado. E aí, com parceria da sua irmã, ela tenta sem sucesso retomar os direitos autorais dessa data, né, desse feriado. Mas infelizmente ela não logra êxito.
E ela que vinha de uma família né, com grandes posses financeiras, ela acaba com tudo que ela tinha nessa tentativa de extinguir essa data, já que a data não estava sendo usada para o objetivo que a Dredd havia ela predeterminado, né? Ela idealizado. E nós vemos hoje como é deturpada a data, a mídia explora e explora exaustivamente que nós temos que dar o eletrodoméstico mais atual para nossas mães, a gente tem que dar o telefone mais, né, cheio de coisas e tal, que muitas vezes a gente não sabe nem usar. Mas é essa a proposta hoje de Dia das Mães, diferente da que foi idealizada, que seria um cuidado, um aconchego, né? Uma palavra mais próxima de carinho que todos nós temos, né? E aí, no Brasil, essa, essa data foi criada, primeiro aí vamos fazer uma leitura sucinta. Ana Jarvis nasceu nos Estados Unidos, numa pequena cidade da Virgínia, em 12 de maio de 1907. 2 anos após a morte da sua mãe, ela criou um memorial à sua mãe e iniciou a campanha do Dia das Mães. Depois de lutar 3 anos para oficializar a data finalmente, em 26 de abril de 1910, o governador da Virgínia acrescentou no calendário das datas comemorativas naquele estado. Em pouco tempo, outros estados aderiram à comemoração e, em 1914, o presidente dos Estados Unidos formalizou como uma data nacional. Na década de 1920, Ana Darby ficou incomodada com a comercialização do feriado e ela criou a Associação Internacional para o Dia das Mães e alegou direitos autorais sobre o segundo domingo de maio e foi presa uma vez por perturbar a paz. Ela e sua irmã gastaram a herança da família fazendo a campanha contra o feriado. As duas morreram na pobreza. E no Brasil, o primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. E no dia 12 de maio de 1918. E só em 1932, o presidente do Brasil, né, Getúlio Vargas, à época, oficializou esse como sendo também um feriado nacional. Né? Desde 1932, nós temos esse feriado como um feriado nacional. E aí nós começamos, de fato, nossa reflexão sobre essa data, buscando lá no Livro dos Espíritos, na questão 839, onde diz: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí nós lemos a resposta. Isso é o que Kardec formulou para os espíritos e os espíritos responderam: uma e outra coisa, a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quanto desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Então, nós vimos aí que não é puramente um amor que nos deixe responsáveis. Pelo contrário, o amor maternal, diferente do instinto de conservação que nós vemos nos animais, né, que uma leoa dá a vida para salvar o seu filho, mas é puramente instinto. Quando aquele filhote deixa
de precisar daqueles cuidados, ela o abandona sem qualquer problema. Mas nós, né, espíritos que somos, já temos uma centelha divina, seres humanos, nós precisamos e nós cuidamos até o fim. E a expressão máxima, talvez o amor que temos que mais nos aproxima do amor de Deus, é o amor materno. Porque uma mãe nunca, com raras exceções que nós infelizmente conhecemos, de espíritos que ainda não estão amadurecidos suficiente, mas que pecam na missão da maternidade. Mas, no geral, a maternidade pulsa no nosso coração o mais sublime dos sentimentos. E quando os espíritos respondem que o cuidado maternal vai além do túmulo, nós lembramos de André Luiz, quando desencarnado, esteve o tempo todo com a mãe dele presente, embora ele, em condições desfavoráveis, não pudesse perceber a presença dela. Mas ela estava o tempo todo esperando a oportunidade para resgatá-lo. E quando ele, enfim, é resgatado, ele tem, né, na figura materna, o grande aconchego e as grandes orientações do que preciso para seguir adiante, né, para buscar o melhoramento. E ela, que estava numa condição muito elevada, precisou vamos dizer, se sacrificar para adentrar as zonas umbralinas onde seu filho estava. Mas nunca desiste de um filho. E no livro Além da Morte, de Otília Gonçalves, ela relata no seu livro uma cena que ela, né, fica bastante curiosa, que é uma filha desencarnada que está ali no cemitério junto, né, ao seu túmulo, presenciando a putrefação do seu corpo, e ela vê ao lado, né, um espírito luminoso, que é a mãe dessa jovem, que está ali em preces para que, no momento de lucidez, essa prece possa alcançar o coração daquela filha e que ela, enfim, possa ser resgatada, né? Ela possa ser acolhida pelos seus benfeitores. E nós falamos aqui, e às vezes evidenciamos, as mães que geram filho. Mas Jesus nos deixou uma lição sublime de que a maternidade, ela não é só biológica, ela vem do coração. Nós temos inumeráveis exemplos de mulher que são mães abnegadas, que não geraram aquele ser, mas tem por ele total devotamento, total cuidado. E aí, lembrando Jesus, na lição que ele nos aplicou, na figura de Maria de Magdala, Maria Madalena, no seu primeiro encontro com Jesus, quando ela se viu diante dele, sem qualquer censura e reprovação, ela se entrega totalmente a ele. Inebriada daquele olhar que via em nossas fraquezas a nossa luz, ele disse a ela, quando ela interpelou: Senhor, o que quer que eu faça? Né? Maria de Madalena, Maria de Magdala, lembrando que era uma meretriz, muito rica, muito bem-sucedida no ramo que exercia, mas perturbada por vários demônios, né? Obsidiada. E aí, uma vez que ela ajuda um andarilho que queria ver Jesus, ela ajuda aquele homem e diz a ele: se você encontrar a paz que você está dizendo que encontra nele, então me procure. E aí esse homem encontrou Jesus, encontrou a paz que ele procurava e foi lá buscar aquela mulher para que ela também tivesse a oportunidade de encontrar a luz tal como ele havia conseguido. E aí Jesus fala, quando ela
interpela Jesus: o que quer que eu faça, mestre? O que queres de mim? E aí ele redarguiu: ama, ama Maria, ama aos teus. E ela, entre suspiro e lamento, diz a ele: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a felicidade, a honra de ser mãe. E aí Jesus, na sua máxima sabedoria, até porque ele conhece tudo que nos vai no íntimo, ele responde a Maria: Maria, a mulher que ama os filhos do seu ventre desincumbe-se do dever. Mas quando eu digo que tu ames aos teus filhos, eu não me refiro às flores da carne que saíram da sua carne, mas aqueles filhos que não têm mães, aquelas mães que não têm filho. Ama-os, e eu te darei o reino das bem-aventuranças. Maria estava acostumada a ver os homens como animais sexuais. Mas aquele homem era como um raio de luz que invadia a sua alma, dando-lhe doce paz. Paz que ela nunca havia experimentado. E ela curvava-se para ele e diz: Rabi, pede a minha vida. Eu te darei a minha vida. Se tu quiseres, eu morrerei por ti. Mas eu pedirei, mas aí Maria responde a ele: eu não pedirei, Jesus responde a Maria: eu não pedirei a sua vida, Maria. Posso pedir, mas não hoje, não amanhã, um dia. Mas agora vá e ama Maria. Ela levantou e, afastando-se, ainda magnetizada pelos olhos de Jesus, Maria voltou para sua casa na escuridão da noite. E ao chegar na sua casa, ela começa a cantar em júbilo, e todos começaram a dizer que a meretriz havia enlouquecido. E ela começava a atirar pela janela vestidos, joias, e naquele momento Maria despojava-se das coisas do mundo, mas reservou para si apenas um vestido e um vasilhame com perfume, que fora presente da sua mãe. Maria tornou-se, a partir daquela noite, uma seguidora do Cristo. Mas após a crucificação, Maria se viu só e bateu de porta em porta rogando emprego para manter-se digna. Os homens convidavam novamente para que ela voltasse à vida de meretriz, porque ela ainda é muito bela. As mulheres a humilhavam, mas Maria, desolada de saudade do Mestre, manteve-se firme e íntegra e decidiu voltar até a praia, onde fora o primeiro encontro dela com o Mestre. E quando então Maria avista ao longe uma caravana de leprosos, entre pavor, ela desejou fugir, mas lembrou-se do Rabi. E quando eles se aproximaram, indagara dela sobre o Nazareno, aquele capaz de curar a lepra que eles ouviram falar. E num suspiro de lamento, Maria lhes diz: chegaram tarde, ele fora crucificado. Desencantados da sorte e aos gritos da soldadessa romana, que exigia que eles se retirassem dali rumo ao Vale dos Leprosos, eles despediram-se daquela mulher e foram. Já distante, no último aceno, ela viu uma pequena criança que lhe acenava com as mãos já calejadas de lepra. Foi quando Maria lembrou novamente do Mestre. E as palavras daquela noite ecoou na sua memória: ame, Maria, ame, ame aos teus filhos. E Maria seguiu aquela caravana, juntou-se a eles no Vale de Lepra de Jerusalém.
E toda tarde, Maria reunia todos e dizia: vós, os leprosos, e compartilhava ali com aqueles miseráveis as lições do Divino Mestre. 10 anos depois, ela se banhava em uma cascata, quando, olhando no seu colo, ela nota uma mancha rosada. Ela passa a mão, toma de um graveto, fincou a ferida e não sentiu nada. Ela sorriu e diz: pagarei na carne os erros que na carne cometi. Naquela tarde, mais exuberante do que antes, ela abriu os braços e começou o discurso diferente. Meus irmãos, nós, os leprosos. E continuou com os ensinamentos do Divino Mestre. 30 anos depois, daquela mulher que fora a rainha das cortesãs, não restava mais nada. A lepra exigia do seu corpo. E sentindo a aproximação do fim daquele corpo, ela lembrava de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela sabia que iria morrer, mas não desejava morrer sem antes voltar a ver aquela que fora a mãe da humanidade. E disse aos seus: eu preciso ir. A senhora mora em Éfeso e eu preciso vê-la pela última vez, com o apagar dos olhos da carne. E Maria foi. Viajava à noite, descansava de dia, era alimentada por crianças que jogavam pães. E às portas da cidade, ela tombou em febre. E entre delírios, ela balbuciava o nome de João e de Maria de Nazaré. Até que alguém que por ali passava, correu até a casa de João. Uma casa que passou a ser chamada a Casa da Santíssima, porque a veneranda senhora que ali morava, ao atender um leproso, este lhe disse: Senhora, vós sois a mãe do nosso Senhor e sois a mãe santíssima de todos os desgraçados. E Maria Santíssima correu em socorro daquela discípula fiel, recolheu-a no colo de mãe. Durante 2 dias e 3 noites, velou por Maria de Madalena. Ela não recuperou mais a lucidez. Na madrugada seguinte, Maria de Magdala sentiu-se uma queda súbita e flutuou no ar. Estava leve. Ela se viu tal como era na juventude e transbordava de júbilo quando percebeu seu corpo apodrecido ali naquele catre. A mãe de Jesus, sobre ela, curvada. Naquele momento, sentiu uma brisa suave que começou a envolvê-la. E viu novamente na praia de Cafarnaum, onde conheceram o Mestre. Ela então, percebendo igual claridade de luz alva, viu Jesus. E ele ergueu-lhe os braços e disse: Maria, tu fostes fiel até o fim. Tu dissestes que me daria a sua vida, e hoje eu aceito. Ela então acendeu-se nos braços de Jesus, e uma canção angelical ressoou. E naquela noite, Maria de Magdala, a pecadora arrependida, entrara na glória eterna pelas mãos do Senhor Jesus. Maria nos foi o grande exemplo de reerguimento, de quem foi capaz de dar amor materno sem ter sido mãe biológica. Né? E nós não podemos avançar nesse assunto de mãe sem exaltarmos a mãe da humanidade, a Santíssima. Né? E quem foi Maria? Maria, Miriam, o nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz, filha de Joaquim e Ana, nascida entre 18 ou 20 a.C.,
em Nazaré, na Galileia. Durante a infância, Maria viveu em Nazaré. Possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. E os cuidados maternos de Maria, né, essa figura maternal, singela, vem trazer para o Evangelho do Senhor, para a Boa Nova, né, as lições da maternidade, as lições do amor, do devotamento. Os evangelhos não falam muito, né? Na verdade falam muito pouco da história dos pais de Jesus. Mas graças à bênção da mediunidade, nós temos algumas informações complementares, né? E Maria, ela vem brindar-nos com a figura de mãe. Nós não podemos deixar de ressaltar que Jesus, né, o governador espiritual das nossas almas, viria por mãos qualquer. Não podemos imaginar um espírito da envergadura de Jesus ser acolhido por qualquer um. E sabemos que por intermédio dos amigos espirituais, que a formação do nosso planeta, houveram duas grandes reuniões, né, para a formação do nosso planeta. E Jesus participou desse momento. A primeira vez que se reuniu para a formação do planeta, a pauta era a criação propriamente do planeta. E a segunda vez foi a decisão da encarnação de Jesus. Como Deus não improvisa, seguramente Maria foi pauta dessa segunda reunião. Não é difícil compreender que falamos de um espírito de elevada grandeza. E Maria, conhecida como a Mãe Santíssima, a responsável pelo atendimento aos sofredores no hospital espiritual, Maria de Nazaré, que fica nas zonas umbralinas, é responsável pelo socorro dos irmãos suicidas. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, na psicografia de Ivone do Amaral Pereira, retrata bem esse trabalho de assistência dos legionários de Maria. Todos nós conhecemos a fuga de Maria e João, né, para o nascimento de Jesus. O menino foi crescendo e aí nós temos a presença sempre próxima de Maria. Mas vamos lá. Sabemos, né, que Maria foi da tribo de Davi. Isso, para mim, é um fato irrelevante. O que importa é o que Maria foi junto com Jesus. E já na Anunciação, conforme nós já falamos, nós vimos a grandeza desse Espírito. Quando o anjo diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação do anjo? Então, o anjo disse a Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que nascerá será chamado Santo, Filho de Deus. Maria então diz: eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou. Então,
o anjo chega saudando Maria, enaltecendo aquele espírito, como sendo ela cheia de graça. E não podemos, então, desmerecer a figura dessa imaculada, desse ser imaculado. E aí, na educação do Cristo, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores, nós vamos vendo adiante. Todos nós conhecemos a figura de Jesus, a fuga de Maria para o nascimento de Jesus. O menino foi crescendo, a educação junto aos pais ia sendo moldada dia a dia. E Jesus, já desde muito menino, se mostrava diferente. Envolvia os viajantes que por ali passavam, confortava as criaturas e Maria, como toda mãe, zelosa, começou a preocupar com o futuro do menino. E no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos traz vários relatos dessa relação de mãe e filho. E em uma delas, Maria, temendo o futuro do filho, ela vai ao templo, usar da sua influência para pedir uma oportunidade de estudo e trabalho para aquele menino. Mas ao chegar em casa, ela é surpreendida por Jesus, que logo a interroga: mãe, que queres de mim? Acaso não estou dando testemunho do meu Pai que está no céu? E Jesus não diz como forma de desobediência, de insubordinação, mas ele conhecia a sua tarefa, a sua missão. E embora as promessas do templo fossem reais, Jesus não aceita e vai, naquele mesmo dia, pedir ao seu pai José, pedir com humildade que o aceite nos trabalhos da carpintaria, ensinando para todos nós que o lar é a nossa maior escola. E dos 12 aos 30 anos, Jesus trabalha na carpintaria do Pai. E no seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, ele transforma água em vinho. E não nos esqueçamos que foi por intermédio de Maria, a sua mãe. Quando o noivo, muito angustiado, chega para Maria e informa que o vinho acabara. E sabendo que a tradição era festas de casamento que duravam uma semana, e o que significava, o significado negativo de faltar vinho numa festa de bodas, Maria, sabendo da angústia daquele, que ela também via como um filho, foi pedir a Jesus que o ajudasse, que ajudasse aquele amigo. E Jesus diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas é incapaz de negar o pedido da sua mãe. E ela, sabendo do poder que tinha, sabendo da sua autoridade de mãe, vira para os servos daquela casa e diz: fazei conforme ele vos mandar. E vai. Ela não debate com Jesus, não. Diferente hoje, dos nossos tempos atuais, quando a palavra final é do filho. E um filho que não é um Cristo. Mas ela aplicou ali e Jesus atendeu o seu pedido. E aí, nós temos Maria como grande intercessora nossa. Qual filho que não te escuta um pedido carinhoso da sua mãe? E Jesus, sabendo que nós podemos recorrer a Maria como nossa mãe, como mãe do nosso Criador, do nosso Mestre, nós rogamos sempre a ela. E aí, na educação do Cristo, após a famosa apresentação aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, em sua casinha pobre de Nazaré. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo.
Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Isso é uma fala entre Maria e Isabel. Maria, preocupada com Jesus, reconhecendo nele a grande missão que ele tinha por vir. E Isabel também reconhecendo no filho, João Batista, né, seu grande trabalho à frente. Então, antes de falarmos do retorno de Maria à pátria espiritual, nós não podemos deixar de falar da devoção, da abnegação deste espírito desde o Calvário. E aí, não é difícil imaginar que a maior dor que pode alcançar um coração humano é a perda de um filho. E do instante do Monte das Oliveiras até a crucificação, conta-nos Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, que o vulto mais emocionado que se via em Jerusalém era de Maria. No momento que Jesus é preso, não houve uma só reação dele. Todos aguardavam que ele usasse poderes divinos para se livrar. E Maria se perguntava: meu filho, o que ele fez para merecer? Mãos que só espalhou bondade. Maria sentia grande tristeza, mas sentia no seu coração que os desígnios de Deus são insondáveis, mas soberanamente justo, e que o sacrifício do seu filho tinha um propósito. E um dia ela entenderia. Então, desde lá atrás, quando o anjo anunciou, e ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, nos dando a verdadeira lição de fé, porque fé não é acreditar, fé é entregar-se, colocar-se inteiramente à disposição da providência divina. Naquele momento de supremo testemunho, diz a espiritualidade, o coração de Maria estava triturado. E onde estavam todos? Pedro, Tiago, todos fugiram amedrontados. Porque até aquele momento, os apóstolos só estavam envolvidos, ainda não tinham se comprometido com Cristo. Até que um discípulo rompe a covardia, era João, evangelista. O mais novo de todos, profundamente sensibilizado com aquele coração materno. E ela sente aquele conforto, aquele carinho de filho. E os dois, como que instintivamente pudessem mergulhar no coração de Jesus. E naquele momento de cumplicidade ali entre os dois, um soldado romano enfia uma lança próxima ao coração de Jesus. E eles, diante da cena, presenciaram Jesus, que tomba a cabeça. Mas naquele momento máximo de dor, Jesus ainda encontra força para a derradeira lição do Evangelho. Jesus fixa os olhos em João e diz a ele: filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, diz: mãe, eis aí o teu filho. Jesus ainda toma das últimas palavras para fazer uma oração a Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem. E desencarna. Naquela hora, ele deixa grafado a lição do Evangelho, a lição da fraternidade universal. E João entendeu a lição. Maria também aprendeu a lição. Entendeu que Jesus estava naquele momento de dor, onde ele precisava de uma mãe, ele estava nos entregando Maria como mãe de todos nós. E aí João e Maria mudam-se para Éfeso, na Grécia, onde João tem como projeto fundar uma igreja. E João começa um trabalho gigantesco da divulgação do Cristo, do Evangelho do Cristo. Envolvido com as demandas dessa atividade, Maria passa a ficar só na sua casinha.
até que um leproso procura por ela. E então Maria o alimenta, limpa suas feridas, aplica remédios, consola as suas dores da alma. E o leproso diz: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, a nossa mãe santíssima. E era a lição de Jesus, nossa mãe santíssima. A lição de que Jesus concretizara na vida de Maria. Ela era a mãe querida de Jesus e torna a mãe santíssima da humanidade. Daquele dia em diante, as horas de Maria eram gastas atendendo os necessitados. Eram peregrinos que percorriam longas distâncias até a casa da Santíssima. E ela acolhia a todos, sempre com amor maternal. E as inumeráveis angústias que chegavam até o seu colo, a sua frase preferida era: isso também passa. E Chico, nas inumeráveis provas da sua vida, em um dia de insuportável angústia, ele faz um pedido a Emmanuel. Emmanuel, se eu fosse merecedor, eu poderia receber uma mensagem de Maria, a nossa Mãe Santíssima? E Emmanuel secamente responde: vou ver, Chico. E certa noite, em um momento de indecifrável angústia, Emmanuel aparece e diz: Chico, trago-lhe uma mensagem da Santíssima. E Chico fica extasiado. Pega logo lápis e papel para não esquecer da lição. Diz Emmanuel, o que ela mandou? Qual a mensagem? E Emmanuel diz: ela mandou dizer que isso também passa. Chico gritava e pulava e repetia essas palavras. Isso também passa, Emmanuel. Isso também passa. Escreveu em letras grandes. Isso também passa. E entusiasmado e eufórico com aquele consolo de que aquela dificuldade que ele estava passando ia passar. E aí Emmanuel, vendo todo o entusiasmo ali, né? Seu pupilo, já cortando as asinhas de Chico, volta para Chico e diz: Chico, calma, menos, porque isso também passa. E essa mensagem de Maria, ela me serve como alavanca para todos os meus momentos de dificuldades, de queda. Sempre quando me deparo com uma dificuldade, com um momento de dor, como diz Joana, quando estou passando pela noite escura da alma, eu me recordo dessa frase, que isso também passa. Isso nos dá, a nós espíritas, grande consolo. Grande consolo. Nós passamos a ter certeza de que, por pior que seja a dificuldade, ela passará. E Maria continuava na sua dedicação até que um dia, depois de muitos e muitos anos, muitos corações afagados, um belo dia, ao entardecer, depois de atender inumeráveis sofredores, chega até junto dela o último a ser atendido. Era um andarilho em condições deploráveis. E Maria, ao olhá-lo, já sensibilizou. E ele, diferente dos demais, diz: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. E ela sentiu o coração arrebatado de saudosa lembrança. E se perguntava de onde conhecia aquela voz que causava estranha simpatia. E esse estranho falava das bem-aventuranças, devolvendo àquele coração materno amor, carinho. Ela sentia-se extremamente acariciada. Quando o hóspede estendeu-lhe os braços, ela pôde ver as chagas. Procurou
a marca da lança e viu ali, próximo ao seu coração, a marca da lança, seu último suspiro. E Jesus diz: minha mãe, venha aos meus braços. E Maria quis ajoelhar-se, mas Jesus a acolheu nos braços e disse: venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no seu reino a rainha dos anjos. Nesse momento, Maria entra num torpor e fica por 3 dias, em coma. E depois desencarna. E ao despertar, uma multidão celeste canta hinos de louvor. E esta é a nossa Mãe Santíssima, que foi para o reino de Deus ser a nossa rainha, a rainha dos anjos, a rainha dos sofredores. Maria, uma inovidável expressão de serenidade, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendia na vida material. Quando aquela alma eleita se elevou da terra, extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. E a herança maternal que Maria nos deixa está nessa última fala aí da Boa Nova, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimido o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Por esta razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico dos templos, das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E no Vale do Suicida, o que nós podemos imaginar de lugar de maior dor, a nossa, a tradição religiosa cristã, às 6 horas, costuma ser a hora do Ângelus, a hora que todos, principalmente os católicos, reverenciam a figura de Maria. É muito comum a Ave Maria ser recitada no horário das 18 horas. E aí, conta-nos Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias do Suicida, que Camilo Cândido Botelho diz que é o único momento em que todos aqueles que estão em flagelo sentem um bálsamo nas suas dores. É a hora do Ângelus. Às 6 horas, a hora que todos os pensamentos são voltados a Maria de Nazaré. Ela direciona essas orações àqueles sofredores. E essa nossa Mãe Santíssima, nossa lição suprema de amor, de bondade, a figura maternal que nos envolve, que nos deixa essa lição nessa tarde de hoje, que nós possamos, nesse exemplo, seguir adiante, evidenciando a figura materna, valorizando aquela, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, cumprindo com a nossa missão, respeitando cada figura e resgatando aquele princípio de Ana Jarvis, da simplicidade dessa data. Se falamos das mães que não encontram mais encarnada, que levemos o nosso pensamento até elas, rogando uma prece sincera de desejo de que ela continue a cumprir com seus propósitos, sendo cada vez mais figura sublime. E que Jesus nos ampare nessa missão de sermos mães, de sermos filhos devotados. Que Jesus nos ampare e nos guie hoje, agora e sempre. Assim seja.